Desde criança eu sou apaixonado por agricultura e eu me recordo com muito carinho da minha avó, que me ensinou para que as plantas nos vasos e nos canteiros ficassem bonitas, era importante que de tempos em tempos eu utilizasse uma faca pontiaguda e fosse afofando a terra, mas com muito cuidado para não atingir nem a planta e nem a raiz. E depois, com o olhar de criança, eu observava o tanto que essas plantas melhoravam. E esse aprendizado nós podemos trazer para a cafeicultura. Vocês já analisaram como é que está o solo de suas lavouras? Já contaram quantas vezes que o trator entra na sua lavoura durante um ano? E dessas vezes que entram, quantas vezes está no período chuvoso? Já analisaram quais são as consequências negativas dessa compactação de solo? Pois é, esse é o tema do nosso No Pé do Café de hoje. O solo ele é igual uma esponja, cheia de macro e microporos. E esses poros eles são responsáveis por armazenamento de água, ar, minerais e micro-organismos. De acordo que vocês vão compactando, adensando esse solo, esses poros eles vão diminuindo e você vai perdendo a capacidade de armazenamento de água no solo. A consequência, você já sabe, diminuição de produtividade e lucratividade. Uma maneira muito prática de você identificar a compactação de solo é observar o comportamento das plantas daninhas, do mato, na lavoura. Uma característica interessante que eu já até tirei aqui para mostrar para vocês é o sistema radicular. Aqui eu tenho uma planta que o solo não está compactado e aqui que o solo está compactado. Observe a diferença, a dificuldade que a raiz teve de romper no solo. Além dessa característica muito interessante, temos também que observar o comportamento dessa planta daninha no ambiente. Se ela teve dificuldade de desenvolvimento, se ela está amarelada, se o sistema radicular dela está raso, são características importantes para você identificar. Uma outra forma de identificar é a espécie que está no solo. Por exemplo, existem duas espécies muito características de solo compactado. Uma é a grama-seda e a outra é o capim-carrapicho. O capim-carrapicho aqui em Minas Gerais, ele é conhecido como bosta de baiano. E lá na Bahia, para retribuir o carinho, eles chamam de língua de mineiro. Outra maneira muito prática de identificar se o solo está compactado ou não é usando a retroescavadeira. Vamos conferir lá embaixo como é que está essa compactação. Agora que nós já fizemos um buraco de aproximadamente 1,80 m, vamos verificar como é que está a compactação usando apenas um canivete. Aqui dentro da trincheira, com esse canivete, nós vamos perceber aonde que está compactado. Eu vou exercer a mesma força do começo até o final para poder sentir como é que está a faixa compactada. Então vou começando aqui na superfície. Aqui, aí ó, já ficou mais macio. Então, ou seja, eu já tenho uma faixa de 24 centímetros de área compactada. Vamos ver se continua compactado ou não. Aí, ó, aqui já ficou mais macio. 35 centímetros. Aí, ó, compactado. E aqui já, ó, bem macio aqui. Então, ou seja, eu tenho uma faixa oscilando de quase 68 centímetros de área compactada. Ou seja, esse solo está muito compactado e ele precisa ter medida de correção. Depois que a gente avaliou a compactação de solo por meios mais práticos, como da trincheira e da avaliação das plantas daninhas, isso são maneiras qualitativas de avaliar a compactação. Agora vamos avaliar de forma quantitativa com um aparelho que é o penetrômetro, que ele tem a capacidade, uma sonda, de avaliar até 60 centímetros de profundidade. E a cada centímetro ele me dá uma unidade de como é que está a compactação desse solo. Para você ter uma ideia, acima de 1.500 kPa, já consideramos o solo compactado. Aí, ó, 1.500, 1.600, 1.400, 2.600, 3.400 chegou a bater. 3.000, 2.200, 2.200, 1.500,
deu em torno de 2.500 a 3.000 kPa. Então, ou seja, esse solo está extremamente compactado. E o bom desse aparelho é que a gente consegue ter um gráfico centímetro por centímetro de como é que está essa compactação, sendo uma maneira muito técnica de avaliar a compactação de solo. Depois que você identificou que a sua lavoura de café está compactada e precisa ser descompactada, existem duas maneiras de fazer essa operação. A primeira é o uso do subsolador, que é acoplado num trator e é onde uma haste vai ser inserida no solo e romper toda essa camada compactada. E o outro é a utilização de uma planta de cobertura, que vai servir como uma barreira física para impedir que a radiação solar e a gota da chuva compactem o solo. Nesse caso, nós estamos utilizando a Brachiaria rusesiense, que é a melhor cobertura de solo para a lavoura de café, pois ela tem um sistema radicular bastante agressivo, rompendo as camadas compactadas do solo, e ela comporta bem dentro de uma lavoura de café. Existem pesquisadores que são muito a favor do uso da Brachiaria na lavoura de café, mas também existem outros que são contra. No penúltimo Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, realizado em Franca, houve uma grande polêmica se deveria ou não utilizar a Brachiaria na lavoura de café. A conclusão que eu tirei de toda essa polêmica é que a Brachiaria traz sim muitas vantagens para a lavoura de café, mas ela pode competir com a planta durante seu estágio de vida. Então, nesse balanço todo, e ao meu entender, a Brachiaria é um excelente instrumento para a descompactação de solo. Você conseguiu lembrar quantas vezes o seu trator entra na sua lavoura de café durante o ano? Em uma cafeicultura de alta tecnologia, entra em torno de 18 vezes no ano. E dessas 18 vezes, 13 é durante o período chuvoso. Daí a importância de você tomar cuidado com a compactação do solo. E para você romper a barreira dos 30 sacos de café por hectare e entrar no campo dos 40 sacos de café por hectare em média, é fundamental que vocês comecem a preocupar com a compactação do seu solo. E lembre-se, o foco é a produtividade. Um abraço e até no próximo No Pé do Café.